Olá, meia-noite, 6 minutos. Muito boa noite para você. E diferente de anos anteriores, o resultado das eleições demorou a ser divulgado dessa vez. O Tribunal Superior Eleitoral explicou que houve uma falha num supercomputador que cuida da totalização dos votos. O TSE garantiu que o atraso não tem relação com as tentativas de ataques cibernéticos registradas durante o dia e afirmou que os ataques foram repelidos e não houve prejuízo ao processo eleitoral. Na Grande Vitória, haverá segundo turno em 4 cidades. Na Serra, Sérgio Vidigal, do PDT, vai disputar o segundo turno com Fábio Duarte, da Rede. Durante a votação, os eleitores reclamaram de demora para votar. Logo cedo, muitos locais de votação estavam cheios na Serra. Filas e demora. Já tem mais de 1h40. Estou na fila e não consegui votar. Essa eleitora desistiu de votar quando viu como estava a situação. Está super lotado, muito quente, não tem ventilação. Essa escola aqui no bairro Fel Rosa é o segundo maior local de votação do Espírito Santo. São cerca de 7.000 eleitores. Das 27 sessões que ficavam aqui na escola, 6 foram transferidas para outros bairros, o que pegou muita gente de surpresa. Eu quero votar, mas ninguém sabe informar nada direito. Aí manda para um lugar, manda para o outro, eu estou mais na idade, está andando assim não. O seu Valdir estava tentando trabalhar como voluntário. As pessoas estão tendo muito aglomerada, as pessoas não estão cedendo lugar para as pessoas idosas na fila, não estão respeitando que é o horário das 10. Ainda em Fel Rosa, quando o portão da escola fechou, o caminhão levou as urnas eletrônicas. Os moradores da Serra que vão escolher no segundo turno quem será o prefeito, Sérgio Vidigal ou Fábio Duarte. Vitórias bastante comemoradas no primeiro turno. Qual a expectativa que eu tenho agora no segundo turno? É que a gente possa, de fato, debater propostas para enfrentar os desafios que a gestão vai ter que enfrentar nos próximos 4 anos. Porque até então não teve tempo de discutir isso, né? Até porque não teve debate e esse processo foi um processo muito rápido. E nós queremos discutir a cidade, discutir os problemas, de que forma a gente enfrenta, quais são as propostas de cada candidato. Agora nós teremos oportunidade igual de tempo para que nós possamos expor aquilo que nós temos dito à cidade. Eu conheço a realidade daquilo que a população vivencia. Eu e a minha família, nós somos usuários da saúde pública do município. Todos os meus filhos estudam na escola pública municipal, na Ministro Petrônio Portela. Nós vivenciamos na pele aquilo que a população vivencia. E o que eu tenho andado e tenho dito para a cidade é que eu quero oportunizar aos moradores da nossa cidade a mesma qualidade de saúde, qualidade de educação, qualidade de segurança que eu quero proporcionar à minha família. E lá na Serra, o Tiago Carreiro, que é vice na chapa do candidato Sérgio Vidigal, teve a casa invadida no bairro Guaianazes. Ele e a esposa estavam acompanhando a apuração quando um homem invadiu a casa. O casal se trancou no banheiro, pediu ajuda pelo grupo do partido. Aliados que estavam por perto correram até a casa de Tiago. A polícia foi acionada e o homem acabou preso. Em Viana, o Anderson Bueno, do Podemos, foi eleito prefeito da cidade. E agora Vitória. O segundo turno será entre delegado Pasolini, do Republicanos, e João Coser, do PT. Vitória teve um dia de votação tranquilo, mas, como sempre, com muito lixo perto dos locais de votação e denúncias de crimes eleitorais. Quem acompanhou foi o Aurélio de Freitas. Às 5 horas, os locais de votação foram fechados. Neste colégio, em Mata da Praia, o segundo maior ponto de votação da capital, apenas uma pessoa chegou após o horário e não pôde votar. Ela estava sem máscara. Já nessa escola, em Nova Palestina, o maior local de votação da capital e o 8º do estado, o mesário fez esse vídeo. Eram muitos problemas de estrutura nas salas. Você chega para trabalhar de mesário, a maior alegria, se depara com uma sala que eles te colocam para trabalhar nesse modelo aqui assim, ó. Olha só, olha o risco de choque elétrico. Do lado de fora, muita aglomeração. Tinha gente sem máscara também. E mesmo com a presença da polícia, tinha gente fazendo boca de urna. O pessoal não está levando a sério, não. Tem muita gente sem máscara, não estão se cuidando. Até no ônibus tem gente sem máscara dentro do ônibus. O pessoal não está levando a sério, não. Não estão com medo, não. Em Vitória, 215 mil eleitores estavam aptos a votar no primeiro turno. Os idosos, quase 56 mil, tiveram preferência no início da manhã e compareceram em peso. Foi rápido, rapidinho, me atenderam bem. Eu acho que tem que ser sempre assim.
entendeu? Já que está nessa pandemia, né, e a gente é preferencial, né, tem que ter esses horários. E infelizmente uma cena comum voltou a acontecer. No IFES de Vitória, havia muito santinho espalhado pela calçada. Se do lado de fora a sujeira era grande, dentro das sessões, tudo ocorreu bem. Para idoso não tem fila muito, não. Foi rápido, então? Foi rapidinho. E o candidato João Coser falou sobre o resultado da eleição. A eleição foi muito difícil, foi desafiadora porque os três candidatos, durante toda a eleição, se mantiveram muito próximos e era natural que isso gerasse uma tensão. Portanto, eu fico feliz por isso, porque eu passei com uma diferença pequena, mas passamos. Isso é um reconhecimento da população ao meu trabalho como prefeito, quando fui, e também um desejo da cidade de voltar a conversar, se encontrar com diálogo, coisa que faltou por um momento na cidade. Isso, naturalmente, me motiva a ir para o segundo turno com uma campanha mais articulada, mais motivada, com mais apoios. O candidato, o delegado Pasolini, do Republicanos, não quis gravar entrevista. Ele mandou uma nota informando que recebeu com alegria e humildade o resultado das urnas. Cumprimentou os candidatos que participaram da disputa no primeiro turno e disse que vai continuar apresentando à população seus projetos de paz e igualdade. Em Cariacica, o eleitor vai decidir entre Euclério Sampaio, do DEM, e Célia Tavares, do PT. Quando a apuração começou, as pessoas reclamaram da demora. O Eberton estava ligado na rádio e na internet. Ele estava acompanhando a apuração que para ele estava lenta demais. O resultado não sai, então você fica ansioso. O resultado só saiu depois das 10h40 da noite deste domingo. Cariacica vai ter segundo turno no próximo dia 29. Euclério Sampaio, do DEM, vai disputar o segundo turno com Célia Tavares, do PT. Para os eleitores, a votação ocorreu tranquila aqui em Cariacica. Cheguei na sessão, já fui direto votar, sem nenhum empecilho, máquina funcionando normal, foi bem tranquilo. Mas seu Eli diz que ficou perdido porque o local de votação dele mudou. Tive dificuldade de achar a sessão, porque o pessoal de Cariacica, infelizmente, mudam a sessão sem comunicar à população. O Júlio César estava tendo dificuldades para justificar o voto no aplicativo e-título e até na sessão. Eu vim justificar aqui pessoalmente, só que eu estou tentando entrar aqui no site para mim poder, estou botando os dados, nome e tudo, mas também o aplicativo não está, no próprio site ele não está me dando condições. Não está me dando a resposta do meu título para eu poder justificar. Né? O candidato à prefeitura, Ivan Bastos, do MDB, foi abordado no bairro Nova Rosa da Penha, depois de uma denúncia de que ele estava fazendo boca de urna. Segundo o secretário de Segurança, Alexandre Ramalho, a polícia encontrou material de campanha dentro de um carro que estava com ele. A Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado do Estado disse que o candidato preso foi ouvido e liberado, mas vai responder à Justiça. A explicação é que a pessoa não fica presa, pois entende-se que o crime de boca de urna tem baixo potencial ofensivo. Muitos idosos usaram o horário de voto preferencial, das 7 às 10 horas da manhã, para adiantar a vida. Tudo direitinho, mostrei de longe, as meninas pegaram de longe, olharam de longe, tudo de longe. 5 horas em ponto, portão fechado. Teve eleitor que chegou atrasado e não conseguiu votar. Vou só justificar a minha. A ansiedade deve continuar no final do mês, no segundo turno. Eu vou continuar fazendo meu trabalho em favor da União de Cariacica, em favor da nossa cidade, independente de quem seja o adversário. O senhor vai procurar aliança nesse período? Buscar a união de todos em favor de Cariacica. E nós estamos preparadas para fazer essa disputa de segundo turno e dar isso ao povo de Cariacica. O povo de Cariacica quer muito. Nós vamos dar essa alegria ao povo de Cariacica. O TRE disse que antes da eleição fez campanha para que os eleitores conferissem o local de votação porque poderia ter mudado. E também criou a Abel, uma assistente virtual, para informar a sessão de votação. Sobre a justificativa do voto, o TRE disse que o e-título apresentou instabilidade porque foram muitos acessos ao mesmo tempo. Em Colatina foi eleito Guerino Balestrace, do PSC. Em Cachoeiro, Vitor Coelho, do PSB, foi reeleito. Em Linhares, Guerino Zanon, do MDB, também foi reeleito. Outro reeleito foi Edson Magalhães, do PSDB, em Guarapari.
E olha, o município de Boa Esperança está com todas as urnas apuradas, mas a eleição não está definida. Isso porque o candidato com maior número de votos, Romualdo Milanese, está com a candidatura anulada sob júdice. Quer dizer, ainda em discussão na Justiça Eleitoral. Com isso, o TSE não confirma nenhum eleito. Em algumas cidades, o número de abstenção chamou a atenção esse ano. Na Serra, em Linhares e em Colatina, 26% dos eleitores não compareceram às urnas. Em Vitória, Vila Velha e Cariacica, a abstenção chegou a 25% em cada uma das cidades. Em Vila Velha, o segundo turno será entre Arnaldinho Borgo, do Podemos, e Max Filho, do PSDB. Em muitos locais, teve aglomeração de eleitores. Pela manhã, os idosos compareceram em peso logo cedo, seguindo as recomendações do TRE. Eu nunca perdi uma eleição na minha vida. Desde que eu fiz o título com 18 anos até hoje, nunca perdi uma eleição. Em Vila Garrido, muitos eleitores votaram e depois ficaram na rua, provocando aglomeração. Muitos estavam sem máscara. No bairro São Conrado, amanhã foi de pouca fila, só que muitos eleitores foram ao local para justificar o voto, alegando problemas no aplicativo do TSE, o e-Título. Na escola de Coqueiral de Itaparica, que é o maior local de votação do estado, o movimento diminuiu à tarde. Quando o portão fechou, às 5 em ponto, teve eleitor que não conseguiu votar. Nós tínhamos chegado de viagem há pouco tempo. Aí chegamos e viemos correndo, não deu tempo. Vai ter que justificar. Sim, mais uma vez. Quem não conseguiu votar neste primeiro turno tem 60 dias para justificar a ausência. Mas o eleitor que não votou neste domingo pode votar normalmente no segundo turno, no próximo dia 29. Arnaldinho Borgo, do Podemos, falou sobre o resultado das eleições. O que levou a gente ao segundo turno é a cidade reconhecer que a gente representa a renovação e novas ideias, no qual já quero agradecer todos os votos recebidos e os votos de confiança. A gente respeita todos os nossos adversários, todas as histórias deles, mas nós estamos começando uma nova história. Um novo grupo político surgiu em Vila Velha. E esse grupo político é o grupo da renovação, das novas ideias e que quer fazer gestão pública com tecnologia e inovação. E o candidato Max Filho, do PSDB, também falou sobre o resultado do primeiro turno em Vila Velha. Os cenários traçados indicavam outro candidato contra nós no segundo turno. E, na verdade, assim, o primeiro turno foram 10 candidatos contra 1, porque 10 candidatos criticando o que estava à frente da prefeitura, no caso eu, como candidato à reeleição. Terminou sendo um resultado altamente positivo por estarmos no segundo turno, agora zero o jogo e finalmente vamos ter espaços para debates, para diálogos e poder finalmente discutir o futuro da cidade. Olha, cerca de 160 profissionais da Rede Gazeta trabalharam para mostrar o dia de votação em todo o estado. Aqui na TV Gazeta exibimos flashes, giros com a apuração e esse programa especial da eleição. Também participaram dessa cobertura especial o G1, o site A Gazeta e a Rádio CBN. Foi um domingo com muita informação para você dessa festa da cidadania de norte a sul do Espírito Santo. A gente continua essa cobertura agora no segundo turno. Muito obrigada pela sua audiência, uma boa noite.